A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 32, que diz assim: E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus já havia revelado para João qual seria o sinal de que, aleluia, o filho dele estava sendo batizado. João vai dizer aqui, aleluia, versículo de número 33, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, ou seja, Deus disse para ele: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que João disse: eu vi, e de fato tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que assim como João teve a certeza e a convicção de que Jesus era o escolhido, era o Filho de Deus, como ele viu a palavra de Deus se cumprindo, como ele viu o sinal de Deus acontecendo, você também vai poder testificar de algumas coisas que começarão a acontecer na sua vida. E você terá certeza e convicção de que foi Deus que fez na sua história. Aleluia. O Deus que revela o oculto, profundo e o escondido traz sobre ti algumas revelações. E ele diz para você não somente as revelações, mas o cumprimento delas. Os teus olhos vão contemplar o cumprimento de algumas palavras que Deus vem falando com você. Os teus olhos vão contemplar o cumprimento de algumas palavras que Deus vem revelando para a sua vida. O Senhor Deus trouxe a revelação para João. O Senhor Deus disse: vai ter sinais, João, não se preocupe não. Que você vai ver, aleluia, você vai saber quem é o meu filho, porque eu vou trazer sinais. E o Senhor diz para você: eu vou fazer coisas na sua vida tão extraordinárias que você não vai ter dúvida de que foi eu que fiz. Declare comigo: o meu Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida e eu não terei dúvida de que foi ele quem fez na minha história. O meu Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida e eu não terei dúvida de que foi ele quem fez na minha história. O Senhor trouxe você aqui para te falar que algumas coisas extraordinárias vão começar a acontecer. E algumas pessoas vão dizer assim: como é que isso aconteceu? Quem fez isso? E você vai dizer: foi Deus. Foi Deus, porque antes de acontecer ele me revelou. Rabasto decanta. Foi Deus, porque antes de acontecer ele me mostrou que aconteceria. Ele é um Deus que revela o oculto, profundo e o escondido. E ele diz para você através da palavra dele: minha filha, Rabasto decanta, meu filho, um tempo de cumprimento de palavra está chegando. Um tempo que eu vou trazer sinais para testificar as minhas palavras na sua vida é chegado na sua história. Deus é um Deus que testifica. Deus é um Deus que mostra. Deus é um Deus que revela. Deus é um Deus que confirma aquilo que ele fala. O Senhor diz para você: minha filha, eu vou trazer confirmações diante dos teus olhos, porque João viu. Aleluia. Você vai observar que ele mesmo diz, versículo de número 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele não estava falando aqui sobre algo que ele veria. Ele falou: eu vi. Ele viu. Aleluia. Ele teve a certeza e a convicção. E o Senhor diz assim: eu estou falando do que os teus olhos vão ver. Eu estou falando do que os teus olhos vão contemplar. Eu não estou falando de histórias de terceiros. Eu não estou falando de uma história que você ouviu falar. Eu estou falando da revelação que virá sobre ti e você vai dizer: eu vi. Irmãos, é diferente quando o testemunho é nosso e quando a gente vê. Quando as pessoas nos contam, nós gostamos de ouvir. Mas quando os nossos olhos veem, é diferente. Quando os nossos olhos contemplam, é diferente. Até porque nós, seres humanos, precisamos ver algumas coisas. Nós somos visionários, não é verdade? Eu sei que isso não é a fé, ter que ver as coisas para crer, não. Eu estou falando aqui de ver o milagre para testificar, não de ver para crer. Porque você não precisa ver para crer, você tem que crer para acontecer. Mas você tem que ver para testificar as palavras de Deus acontecendo. Para que você saiba que Deus revela o oculto, profundo e o escondido. Era isso que João estava dizendo. Eu vi. Porque antes de acontecer ele me revelou e os meus olhos contemplaram. Porque João pôde ver, aleluia, o Espírito descendo assim como o Senhor havia revelado sobre Jesus. A Bíblia diz que a voz bradou do céu. Aleluia. E o Senhor Deus disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele é o escolhido, Rabasto de Cantaramantui.
Ele é o separado, ele é o selecionado, Rabai, Xaramandarabacata. Esse é aquele que eu falei contigo, João. Era mais ou menos essas palavras que o Senhor estava usando em poucas palavras. Era para que João não tivesse dúvida que Jesus era o escolhido. Que Jesus era o Messias que veio à terra cumprir uma linda e grande missão. Aquele a quem, aleluia, João veio preparar o caminho para ele. João precisava daquela testificação. E existem coisas que os teus olhos precisam contemplar. Existem coisas que os teus olhos precisam ver, aleluia. Lembra quando Jesus ressuscitou? Que ele aparece aos discípulos e os discípulos, por estarem tão felizes, eles não acreditam. Aí Jesus fala assim, coloca o dedo aqui, vê se não sou eu, coloca a mão. Veja se não sou eu. A Bíblia diz que os discípulos, mesmo assim, não acreditaram por causa da felicidade. Aí Jesus pergunta, tem alguma coisa de comer? Aí eles dão para Jesus um peixe assado e um favo de mel. E Jesus come na presença deles. Jesus testifica para que os olhos deles possam contemplar que ali não era um espírito, e sim Jesus em carne e osso. Então o Senhor traz um tempo de testificação às palavras dele. Aquilo que Deus revelou, oculto, profundo, escondido para você, ele vai começar a testificar de que foi ele que falou com você. Você não é doido, não. Você não é doida, não. Às vezes, diante de algumas revelações, vem na nossa mente, o inimigo tenta lançar, tenta minar a nossa mente, tenta acertar, dizendo que a gente é doido. Que não foi Deus que falou, que isso não vai acontecer nunca, que isso é coisa da nossa cabeça. Porém, Deus diz pra você através dessa palavra, eu vou te mostrar que você não é doido. Eu vou te mostrar que foi eu que te revelei. Eu vou te mostrar que eu sou Deus, que antes que suceda, eu falo para que quando acontecer, creias que eu sou. Creias que eu sou Deus da revelação, porque Deus continua sendo o mesmo Deus, irmãos. As pessoas querem limitar a Deus como se Deus não revelasse o oculto, profundo e escondido, e ele continua sendo o mesmo. Do Antigo ao Novo Testamento, o Senhor revelava o oculto, profundo e escondido, e ele continua sendo o mesmo Deus da revelação. Foi o Senhor que apareceu para Abraão e disse, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor revelou para ele, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. O Senhor falou com ele no chamamento dele sobre um futuro. O Senhor falou algo que aconteceria, ou seja, o Senhor trouxe uma revelação para Abraão. Desde o princípio, o Senhor é Deus que revela. Deus, quando estava para destruir a terra, Deus revelou para Noé o que aconteceria, que ele destruiria a terra com dilúvio, que era para Noé construir uma arca para livramento de Noé e da sua casa, porque o restante, além da casa de Noé, seria destruído. Então Deus é o Deus da revelação. Aí você vai ver isso acontecendo no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ver Deus revelando o oculto, profundo e escondido, e dizendo para um homem chamado Zacarias, tua mulher vai dar à luz a um filho, vai se chamar João, esse vai preparar o caminho. Esse mesmo João que estamos falando, o que preparou o caminho para Jesus. Aí aparece o mesmo anjo também agora para Maria, diz, tu conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. O poder do Altíssimo te envolverá. O Senhor começa a revelar para Maria algo que aconteceria no futuro. Então Deus é o Deus da revelação do Antigo ao Novo Testamento, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, ele revela o oculto, profundo e escondido. Ele diz que ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Ele traz a revelação. E ele diz para você, eu sou Deus da revelação e aquilo que eu revelei eu vou confirmar. Ribias. Ai, derecanta, labacanta. Pessoas aqui vão ver tempos de testificação, de revelação. Sabe o que é você ficar em ribiá, labaracanta, canta. Sabe o que é você ficar em ribiá, xarabaracanta? Sabe o que é você ficar impactado? Eu tô falando pra você, aleluia, de coisas que Deus te revelou, você dizer, meu Deus, aconteceu mesmo, o Senhor falou e se cumpriu. O Senhor falou e meu Deus do céu, o propósito aconteceu. O Senhor revelou o oculto profundo escondido e nasceu, aleluia, cresceu, fortaleceu, como o Senhor disse. Porque como Deus revelou a Zacarias, a Bíblia diz que aconteceu, João nasceu. Como Deus revelou, aleluia, para Maria, Jesus nasceu. Como Deus trouxe a revelação para Abraão, ele fez dele uma grande nação. O propósito se cumpriu. O Senhor te trouxe aqui para te falar. Cada palavra que ele lançou sobre a sua vida vai acontecer. Talvez você ouviu aí promessas que parecem ser coisas mirabolantes na sua cabeça. A ponto de até você mesmo pensar, isso é coisa da minha cabeça. Isso é doidice minha. Não, isso aí não é Deus que tá falando comigo, não. Quantas coisas, irmãos, Deus me revelou e eu ficava assim no início. Deus, isso aí é doidice. E às vezes até hoje, tem coisas que eu falo, meu pai do céu, que negócio é esse? O senhor tem certeza que o senhor tá falando isso? É, porque tem hora que as coisas que Deus fala é meio... A gente não vai entender, não. No momento vai parecer que não tem sentido nenhum. Mas ela encontra cumprimento. Quando a palavra de Deus, passarão céus e terra, mas ela se cumpre. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Você quer saber uma coisa que é promessa de Deus? Quando é promessa de Deus, pode passar o tempo que for, você não esquece. Você não consegue esquecer. É uma coisa impressionante. Por mais que você queira esquecer.
Por mais que você diga, esse propósito não vai se cumprir, eu não quero mais saber de lutar por isso. Eu não quero mais saber de orar por isso, mas daqui a pouco é você orando. Já passou por isso? Deus diz assim, eu tenho um plano com esse casamento. Aí você dizer, mas eu não quero mais, Senhor. Ele tá lá, eu tô aqui, ela tá lá, eu tô aqui, já tá ótimo, deixa assim. E Deus diz assim, eu tenho um plano, eu vou trazer de volta, eu vou restituir, eu vou restaurar. Eu vou fazer, e você diz, não, hoje eu levantei e eu estou aqui decidida a não orar mais por isso. Eu me lembro quando eu passei por isso. Eu me lembro quando eu vi o tempo passar e eu não vi meu esposo voltar, que eu já contei isso aqui, né? Antes de ser evangélica, a gente separou. E depois que eu aceitei Jesus, a gente voltou, graças a Deus, e casou, oficializou tudo direitinho, e graças a Deus estamos aqui até hoje. Mas antes de eu ser evangélica, nós separamos. E eu disse, Senhor, eu paguei um preço, orei um tempo e depois disse, Senhor, eu não quero mais não. Eu não quero mais, Senhor, porque tá difícil. Irmãos, não era brincadeira não. Você orar no escuro por uma coisa que você não vê, que você não tem notícia, que você não sabe, não é brincadeira não. E eu disse, Senhor, eu não quero mais. Aí todas as vezes que eu dizia assim, Senhor, eu não quero mais. Quando eu vi, eu já tava orando de novo. Quando eu vi, eu já tava fazendo jejum. Eu fiquei isso aqui, ó, de fazer tanto jejum. O tempo que eu mais fazia jejum era esse. Quando eu via, o Espírito Santo dizia aí, levante hoje na madrugada e vai interceder. Levante na madrugada e vai orar. Faça campanha. O Espírito Santo era. E aí quando eu via, irmãos, aquela que estava decidida, acordava, porque eu sou muito decidida. Dá pra você observar na forma que eu falo, do jeito que eu sou uma pessoa decidida. Porém, quando o Espírito Santo tem plano, não tem decisão certa, nossa. É ele que dá a última palavra. E ele dizia, eu não mandei você desistir, vai orar sim. E daqui a pouco eu tava orando de novo. E deu, realmente, surtiu efeito. E aconteceu e deu certo. Porque as palavras que Deus fala com você no momento é loucura, mas depois elas se cumprem. Se for de Deus, pode passar céus e terra. Você não consegue deixar de orar. Você não consegue desistir por mais que você diga, eu não quero, Senhor, eu te sirvo independente, eu desisto pra Deus. E Deus sabia da intenção do meu coração, porque eu não fui servir a Deus para que meu esposo voltasse. Eu fui servir a Deus porque eu sentia falta e necessidade do Jesus que eu conheci desde criança. Porque eu fui criada, né, ouvindo sobre Jesus. Eu sempre amei muito a Jesus, amei muitas coisas de Jesus, amei muitas coisas do céu. Eu sempre fui muito ligada às coisas de Deus. Me afastei na adolescência. Mas quando eu retornei, não foi para ganhar nada, não foi para ter dinheiro, não foi para ter meu esposo de volta, não, foi para servir a Jesus. Eu digo, Jesus, eu te sirvo independente, Jesus. E Jesus dizia, eu sei disso, mas eu quero que você pague o preço por ele. Eu quero que você ore por ele, porque eu tenho um plano de salvação também com ele. E aí eu orava, irmãos. Mas eu fui servir a Jesus independente. Eu amava Jesus e amo Jesus até hoje, mas mesmo afastada eu nunca perdi o temor. Eu não sei para quem é que eu estou contando isso, mas não abra mão de orar por alguém que você ora. Talvez você está vendo alguém na bebida, nas drogas, na prostituição. Está vendo aí perdida dentro de uma prisão, não sei. Mas Deus diz, não desista de orar. Eu nunca perdi o temor, mesmo afastada dos caminhos do Senhor. Na minha adolescência, eu nunca perdi o temor. E eu dizia, quando eu voltar, eu quero voltar de verdade. Eu ainda tinha no meu coração que eu ia voltar. Acho que o Espírito Santo já me revelava e eu não sabia. Eu dizia, eu quero voltar de verdade. Um dia eu ainda vou voltar. E eu voltei mesmo, para a glória de Deus. Para nunca mais sair em nome de Jesus. Mas eu nunca perdi o temor. E existem pessoas que através da sua intercessão, através da sua oração, elas vão voltar para os caminhos do Senhor. Deus conta com você. Deus contou com a minha mãe, com a minha avó, com as pessoas que intercediam por mim para pagar o preço por mim. E Deus contou comigo para pagar o preço pelo meu esposo. Deus conta com você para pagar o preço por alguém. Alguém vai ser salvo, vai ser liberto através de você. Por isso você não pode desistir. Quando a gente vê a situação contrária, a gente diz, não vai acontecer. Porém, Deus diz para você, é no tempo dele. É no momento em que ele, aleluia, traça para sua vida, mas acontece. A palavra que Deus havia revelado. Aquele que me enviou a batizar, me falou. O próprio Deus havia trazido a revelação para João. O próprio Deus havia revelado para João que Jesus iria ser batizado e que ia ter confirmação de quem era Jesus. E teve confirmação. E o Senhor disse para você, foi eu que coloquei esses sonhos no seu coração. Deus trouxe aqui para te confirmar. Fui eu que coloquei esses projetos no seu coração e você não vai desistir. Declare comigo, eu não vou desistir dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu não vou desistir dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Vai ter sinais. O Senhor manda eu te dizer a partir de hoje, guarda essa palavra no seu coração, porque você vai lembrar disso. Vai começar a ter sinais desse negócio que você estava querendo desistir de orar aí. Desse negócio que você estava querendo desistir de pagar o preço, porque você diz, eu não vejo nada, não está acontecendo nada, você está que nem eu. Tinha dias que eu acordava, irmãos, a todo vapor. Eu orava se deixasse o dia todo. Mas tinha dias que eu falava, aí eu não quero mais não, eu vou desistir. Eu não quero mais não, tô ficando doida. Quantas vezes eu pensei que eu estava doida?
Quantas vezes eu pensei que era coisa da minha cabeça, porém, aleluia, o Senhor cumpriu a palavra dele, não era loucura. Era o Senhor que havia falado: ei, por mais que pareça loucura, as promessas de Deus para sua vida, não desista. Não abra mão, porque chega um momento em que o Senhor traz o cumprimento da palavra. Chega um momento que você vê. João Batista disse: vi e tenho testificado. Vi e tenho certeza, os teus olhos vão contemplar. Assim como os olhos de João Batista puderam contemplar Jesus, e ele teve a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, você também vai ter certeza de grandes sonhos, de grandes projetos que começarão a acontecer na sua vida. Um tempo de cumprimento de revelação, um tempo de cumprimento de palavra é chegado na sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração nos comentários que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por não nos deixar desistir, obrigada por confirmar. Porque através dessa palavra tu confirmas, Senhor, abastui, daramantui, darabaracantarastro, que foi o Senhor, ribiai, xarabaracanta, lastui, que nos escolheu, rabastui, ei, darabaracanta, que foi o Senhor que entregou esse projeto nas nossas mãos, e o Senhor não nos dá permissão de desistir, Pai. Obrigada. Obrigada porque assim como João pôde ver, assim como João pôde testificar de que Jesus era o Filho de Deus, como cumprimento daquilo que o Senhor havia revelado para ele, nós vamos poder ver, Senhor, as revelações acontecendo. Nós vamos poder ver o cumprimento da palavra do Senhor acontecendo, e nós vamos ver, Pai, que isso não é coisa da nossa cabeça, que isso não é loucura da nossa carne, não, mas é realmente o propósito do Senhor se cumprindo. Eu creio, Pai. Eu creio, eu profetizo que um tempo de cumprimento de promessa, que um tempo de cumprimento de palavra, que um tempo de cumprimento de profecia, um tempo de sinais, Pai amado, um tempo de ver, de contemplar é chegado na vida do meu irmão e da minha irmã, porque eles verão, Pai, os teus sinais, verão com os olhos dele aquilo que o Senhor falou acontecer, aquilo que o Senhor falou se cumprir para a glória do teu nome. Obrigada por não nos deixar desistir, porque o que é projeto do teu, o Senhor não abre mão, o Senhor não nos deixa desistir, Pai. Obrigada por não nos deixar desistir, obrigada por não nos deixar retroceder, Pai, porque a palavra que o Senhor tem liberada para nós não é retrocesso, a palavra que o Senhor tem liberada para nós é avance, porque vai haver sinais. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Vai curando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal. Obrigada, Jesus, por não nos deixar desistir. Desde já te agradeço pelos tempos de sinais que virão para confirmar aquilo que o Senhor falou conosco, porque eu creio que cada palavra, eu creio que cada promessa que o Senhor nos prometeu vai se cumprir para a glória do teu nome. Fica conosco, não nos deixa desistir, traz para nós um tempo de sinais. Meu Deus amado, afirma a nossa fé cada dia, firma ela em o nome de Jesus. Amém. Deus diz para você um tempo de sinais que os teus olhos vão ver. É chegado na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.